é o fato das pessoas, às vezes, acreditarem que quando elas estão fazendo o tratamento alopático, elas não podem fazer junto o tratamento homeopático. Isso é bom mesmo. Né? Porque tem muitas pessoas que acham assim, que elas têm que optar por um ou outro. E aí vem aquilo que a gente comentou no início. Dependendo do doente, ele vai necessitar de uma intervenção multidisciplinar. Sim. A gente depende da profundidade da doença, da extensão da doença, e tudo isso tem que ser avaliado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma doença crônica, que vem de uma doença crônica severa, de grande extensão, ela tem doenças que a pessoa vai precisar de tantos remédios químicos que aquele organismo vai sofrer pelo tratamento. Então vai ser uma associação do dano da doença mais o dano do tratamento, né? E a homeopatia pode sim, não só pode, como deveria ser utilizada como uma ferramenta para dar suporte para o organismo, certo? E é por isso que no tratamento que eu conduzo, normalmente, dependendo da condição daquele doente, não vai ser somente uma abordagem homeopática. Vai também ter uma outra abordagem com suplementação, com uma sugestão de alimentos a ser introduzidos naquele indivíduo, né? Então, assim, se o homeopata ele tiver só a homeopatia como ferramenta, ele também vai ser útil, certo? Mas se tiver outras possibilidades de suporte, por necessitar, alguns doentes necessitar de um suporte multidisciplinar, também ajuda. Então, não existe essa coisa de fazer o tratamento homeopático só se você não estiver fazendo tratamento alopático, porque praticamente extinguiria o uso da homeopatia, porque hoje praticamente todo mundo utiliza algum tipo de remédio, né? Então, e não é verdade. Eu consigo ver isso na minha prática o tempo todo, e também a questão do limitador de idade, não existe isso. Tem pessoas que pensam assim, essa doença de velho. Não existe doença de velho. Existem sim doenças que é igual um carro mais usado e um carro mais novo, né? Ele vai ter ali algumas coisas de manutenção a mais. Então, a pessoa com a idade mais avançada, ela já tem mais quilômetros rodados. Então, ela vai ter mais necessidade de manutenção. Mas não quer dizer que aquele organismo não tenha vitalidade. Ou que não possa ser estimulado a vitalidade, né? Então, idade, a questão do tempo, ou a questão de estar usando, então, outros remédios, não impedem a pessoa de fazer um tratamento homeopático, pelo contrário, né? Eu tenho muitos casos de pessoas que estão passando por tratamentos severos, como quimioterapia, radioterapia, ou hemodiálise, né? Que são tratamentos severos, né? Que tem muita ajuda, um suporte muito grande com a associação do tratamento homeopático. Sim. É um cuidado a mais, é um olhar atencioso para as necessidades do organismo. Não é só destruir a doença, mas é destruir a doença, mas preservar o indivíduo. Sim. Né? Porque senão não tem sentido se submeter a nenhum tipo de tratamento, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante que as pessoas deveriam pensar, refletir sobre.